Já estamos de volta com você feliz e ele está de volta, o Dr. Rocha. A gente vai falar hoje, mais uma vez, sobre a diabetes, tá? Essa doença que pode ser considerada uma epidemia e esse mal que atinge boa parcela da população brasileira. O nosso entrevistado hoje, né, mais uma vez, é o Dr. Patrick Rocha. Bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui novamente falando de um assunto tão importante. É verdade. Tinha que voltar, porque as perguntas foram muitas, ontem não deu tempo, né? Mas hoje a gente continua e é cada vez mais interessante reforçar isso, né? O que é o diabetes? Fala para o pessoal que perdeu alguma parte, que ainda está meio em dúvida, para o pessoal se cuidar. Vamos lá. Então, o que é a diabetes? A diabetes é uma doença onde o organismo ele tem dificuldade de lidar com açúcar. Mas quando eu falo açúcar, eu não estou falando só do açúcar de mesa, eu estou falando de vários alimentos que contêm açúcar. Então, o organismo ele não consegue metabolizar o açúcar. Então, nós podemos dizer que a diabetes, independente do tipo, né? Vou falar já sobre os tipos, mas independente do tipo, ela é uma doença em que o corpo não consegue lidar com o açúcar. O açúcar se acumula e causa uma série de outras doenças e complicações, como amputações, infartos, cegueira. E quais são os tipos, né? Já entrando no assunto. Certo. Existem, os principais tipos de diabetes são diabetes tipo 1, né? Diabetes tipo 2. Tem algumas pessoas que consideram, alguns estudiosos, que o mal de Alzheimer é diabetes tipo 3. Isso é bem recente, bem novo, né? E também tem a diabetes gestacional, que aparece aí na gravidez. Esses são os principais. Existem outros, mas esses aí são os principais tipos. Ontem eu assistindo, né, a entrevista que o Paulo conversou com o senhor, o pão, as pessoas, é bom falar sobre isso, porque muita gente tem, assim, aquela coisa açúcar do açucareiro, que é o açúcar né, doce. Não, o pão tem açúcar, né? Vamos então falar um pouquinho, a gente trouxe aqui vários alimentos para exemplificar para o povo de casa, para quem está nos assistindo, para entender melhor que existem alimentos que ajudam a piorar, né, a situação do diabético. Então vamos começar pelo pão? Vamos começar por esse que costumo dizer que ele é um vilão travestido de mocinho, né? O pão, seja pão integral, seja pão de 7 grãos, não importa. O pão, ele contém, além do glúten, Dr. Rocha, mas o pão sem glúten? Não importa. O pão sem glúten também contém esse açúcar terrível para o diabético, que é a amilopectina B. É um açúcar pouco falado, ninguém fala nesse açúcar, mas é um açúcar que ele tem complicado a vida das pessoas. Infelizmente, ele tem sido recomendado por muitos nutricionistas que estão desinformados. Mas se você é diabético, e indicar um pão integral para você, eu recomendo o seguinte: faça um teste para você ver o tanto que isso aqui é venenoso para o seu corpo. Você pode testar como você testa, com um glicosímetro. Você mede antes em jejum pela manhã, por exemplo, come uma fatia ou 2 fatias de pão integral e meça uma hora depois. Você que é diabético vai perceber que o pão ele vai elevar a sua glicemia. 2 fatias dessa aqui de pão integral é pior do que 2 colheres de sopa de açúcar puro. Nossa. Olha só. Isso é terrível. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da alimentação, né? Porque eu, inclusive, né, fazendo dieta, vou fazer dieta, vou comer pão integral, vou comer, sei lá, goma de tapioca, a gente come aquilo achando que está fazendo certo, mas que na verdade está fazendo mal sem a gente perceber, né? Isso acontece muito. Demais. Inclusive, e a tapioca? Muitas pessoas perguntam, é uma dúvida muito comum. A tapioca, apesar de ser um carboidrato, é muito mais seguro e mais tranquilo do que o pão, qualquer forma de pão. Então, o que eu sugiro? Eu posso comer tapioca? Uma tapioca de massa fina, recheada com ovos, né? Recheada com queijo. Bota uma chia. Uma chia, não é presunto, enfim. É muito mais saudável e basta testar que quem é diabético vai perceber que é uma forma interessante de substituir. Mas melhor ainda do que a tapioca é você fazer omeletes, rechear de brócolis, couve-flor, vegetais, queijo, carne ali da noite seguinte. Às vezes você quer aproveitar e faça uma omelete caprichada, que eu tenho certeza que basta testar que a diabetes vai ficar controlada de forma muito mais fácil. As perguntas já estão chegando. Se vocês tiverem dúvidas, podem entrar em contato agora com o nosso WhatsApp. A gente está ao vivo, 98105-6955. Tem aqui uma perguntinha assim. Minha taxa de glicose está alta, 106. Queria saber se eu posso comer batata doce, macaxeira no café da manhã. Ok. Acima de 100 até 126, nós chamamos de pré-diabetes. Então, o que acontece? É um intervalo, é quase diabetes. Quase diabetes tipo 2, no caso. Então, digamos o seguinte, é importante
evitar alimentos que contenham carboidrato nesse período. O caso da macaxeira e da batata doce é um tipo de carboidrato também, assim como a tapioca que vem da goma da macaxeira, da mandioca. Então tem que testar, como eu falei, teste para saber como que o seu organismo vai reagir. Se uma hora após testar, ingerir determinado alimento, por exemplo, macaxeira, batata doce, der um valor maior do que 140, tem que evitar. Se der menor, pode comer aquela porção. Testar sempre. Muito bom. Olha, chegou até um recado aqui. Boa tarde, meu esposo está seguindo o programa do livro Diabetes Controlada. Estou vendo resultados positivos. Obrigado, doutor Rocha. Fala um pouquinho mais sobre seu livro, né? Que tem um programa, um cronograma de alimentação e tudo mais. Bacana. Então, na verdade, são dois caminhos, vamos dizer assim. Temos o programa online, tudo começou com ele, né? Quem quiser conhecer, basta colocar em diabetescontrolada.com.br. Ali eu tenho videoaulas onde eu explico que cada alimento desse faz no corpo, quais são os tipos de diabetes, como controlar a diabetes de uma forma natural, como tornar o seu médico o seu aliado para retirada e para diminuição dessa medicação quando você adota uma alimentação de baixo carboidrato, né? Sempre com orientação médica, isso é importante. O seu médico vai ser o seu parceiro aí de estrada. Então, assim, esse programa fez tanto sucesso que ele acabou se tornando um livro. Então, há 4 meses atrás, eu lancei o livro. Vamos mostrar o livro aqui. Aí, que é o livro Diabetes Controlada. O livro que tem um resumo do programa. Qual que é a diferença do livro para o programa? O programa nós temos suporte, nós temos uma série de bônus lá, nós temos um grupo fechado no Facebook no programa online. O livro não, o livro é um resumo para pessoas que não estão aí muito voltadas para a tecnologia. Sim. Né? E para todos os públicos. Para todos os E o mais legal é que aqui, tem vários mitos e verdades sobre tipos de alimento, o mito na contagem de calorias, Exato. para redução de hein? peso, Que a gente fica de olho diabetes. só nas calorias, né? Olha, doutor, tem uma perguntinha aqui. Meu nome é Silvia. Eu gostaria de saber se sou diabética. Fiz meu exame de glicose em jejum, deu 108 em julho. Todos os dias eu verifico em casa e dá 98 em jejum e 164 alimentada. Eu tenho muita tontura, sou magra, não como nada com açúcar. Ok. Qual é o nome dela? Silvia. A Silvia, você tem que procurar o seu médico porque o diagnóstico de diabetes ele tem que ser feito pelo médico da seguinte forma. São 2 aferições acima de 126, ok? Tem que dar 126 as 2 medidas, uma logo após a outra, ou se não, no caso, a hemoglobina glicada, que é um exame que o médico que avalia, que deve ser analisada também, além dos sinais e sintomas. Ok, tem outra pergunta da Manu. Qual o principal sintoma do diabetes? Diabetes tem vários sintomas. Tem pessoas que nem têm sintomas e estão com diabetes. Mas os mais comuns são perda de peso rápida, tonturas, fraqueza, a pessoa fica urinando muito, levanta muito à noite para urinar, fica com muita sede. Todos esses sintomas aí falam a favor de diabetes tipo 2 ou também do tipo 1, que é um quadro mais agudo. O tipo 1 ainda é mais grave. No caso do tipo 1, como o corpo ele deixa de produzir insulina, ele é destruído pelas células de defesa, é uma doença autoimune. O que acontece? A pessoa não tem mais insulina. Quando ela deixa de produzir insulina, a glicose acumula e pode dar até um quadro gravíssimo de coma. Nossa, né? Que é cetoacidose diabética. Muito perigoso. Muito então, perigoso, tem que né? fazer os exames regulares com acompanhamento médico sempre. Legal, a gente já falou sobre o pão agora, né? Vamos falar sobre o azeite, né? Azeite de oliva, ele é bom, ele não é bom, como é que é? O azeite de oliva é interessante, que é um alimento que tanto a escola mais tradicional, que eu digo, né, e mostro que está desatualizada, quanto a escola mais referenciada, considera ele um alimento saudável. Né? Todos os dois consideram esse alimento um alimento saudável. Agora, para um azeite ser saudável, ele tem que ser dessa forma aqui, vidro escuro, né? Ele tem que ser prensado a frio, extra virgem, e tem que ter uma acidez menor do que 0,5, basta olhar o rótulo. Né? Então, esse azeite aqui tem essas características, e é um azeite saudável. Eu considero ele um alimento funcional, um alimento que eu chamo de melhor amigo. Por quê? Porque além de ajudar a tratar diabetes, ele previne e ele trata doenças. E ele tem, interessante, que ele tem o ômega 9, que é uma gordura saudável, muito parecida com a do abacate, que é outro alimento extremamente saudável para quem é diabético. Quais são os benefícios do abacate, já que você já falou do abacate? Tá certo. O abacate tem uma série de benefícios, ele traz nutrição para as células do corpo, ele traz saciedade. Quem usa abacate fica aí cheio mais tempo. Ele é rico em vitamina E,
Ele é rico em fibras, olha que interessante, né? A gente não vê as fibras dele, mas assim como o óleo de coco, ele tem muita fibra e ele é um alimento muito saudável, rico em vitaminas e faz com que o diabético fique muitas horas sem fome, mantendo os níveis de glicemia mais baixos. É um dos melhores frutos para quem é diabético ou para quem quer emagrecer também. Para todo mundo, eu acho. Né? Todo mundo fala muito bem do abacate, então vamos investir nessa fruta. Olha, a gente vai para um break super rápido, mas as perguntas que estão chegando aqui são várias, doutor. Depois do intervalo, a gente vai responder vocês de casa, tá bom? A gente volta já. De volta, como você feliz. Hoje a gente está recebendo o doutor Patrick Rocha. A gente está falando sobre um assunto muito interessante, que é a diabetes. Então, se você tem alguma dúvida, interage com a gente através do nosso WhatsApp, que está passando aqui na tela, tá? A gente também está tirando dúvidas aqui sobre os alimentos que são, né, que tem bons benefícios aí e também que não pode comer de jeito nenhum, são né? bons, outros nem tanto, né? Então, fica ligado. Olha, tem uma perguntinha aqui da Cleide Bezerra. Qual a diferença do leite integral ou desnatado para uma dieta de perda de peso? E para o diabético, qual é o melhor? Obrigada, doutor Rocha. Beijos para a equipe show da TV Feliz. Olha bom aqui. Que a gente já tem até o leite integral aqui. Já vamos falar então essa diferença, doutor. Boa pergunta. O leite integral, ele é melhor do que o leite desnatado. Porque o leite desnatado, você tira a gordura, que é o elemento que traz saciedade, que faz com que a pessoa se sinta cheia e que também traz nutrição. Só que tem um detalhe, o leite desnatado você retira a gordura e acaba acrescentando açúcar escondido para dar sabor, porque senão fica sem graça o sabor dele. Mas o mais importante de tudo, para quem é diabético ou para quem quer perder peso, é tentar fazer os derivados do leite, porque o leite mesmo ele contém lactose. E o problema da lactose não é só para quem tem intolerância à lactose. É importante o amigo telespectador entender isso. A lactose é um açúcar. Inclusive, um dos componentes da lactose é a glicose mais galactose. E glicose é veneno para quem é diabético. Então, o que acontece? Se você faz o iogurte, se você faz a coalhada integral, do leite integral, as bactérias que fermentam esse leite, elas fazem com que ele se torne um alimento saudável, com bactérias saudáveis que vão nutrir a sua flora intestinal. Então, dê preferência aos derivados do leite, inclusive o queijo. Tá o queijo aqui? Que pode ser a mussarela, pode ser qualquer tipo de queijo, o coalho, né, o queijo de Minas, frescal, ricota, desde que seja também integral, que não seja queijo light, queijo que retira gordura, porque essa gordura é importante para a saúde do diabético. Agora, eu gostaria já de saber se esses alimentos, por exemplo, o queijo, deve se comprar sem sal? Já entrando na parte dos ovos, né? Muita gente já perguntou aqui, pode comer ovo cozido, pode comer ovo mexido sem problema nenhum, agora tem que acrescentar a manteiga ou o azeite, né? Exato, ou a manteiga ou o azeite, ou o óleo de coco, ou a própria banha de porco, olha que interessante, que é uma gordura que os nossos avós cozinhavam com elas, perfeitamente segura para quem é diabético. E ainda tem um sabor bem interessante, né? Então, o que acontece? Você estava perguntando sobre a questão do sal, né? Isso. O sal foi eleito aí como vilão, assim como as gorduras dos alimentos naturais. Mas o sal só é problema quando ele é associado a carboidrato, ao pão, principalmente esses alimentos congelados. Evitem alimentos congelados. Você que está em casa, fuja de alimentos congelados, alimentos processados, esses biscoitos doces, né, que contém sal também ali, além de açúcar. Esse sal associado com a farinha, com o trigo, ele é um veneno. O sal puro, o sal em algum alimento natural, como o queijo aqui, que é um alimento... O queijo, estou falando o queijo, né? A mussarela é um bom queijo. Agora, você pega um cheddar, por exemplo, que já é um queijo processado, é um queijo industrial, já não é tão saudável. E o ovo? Mexido, cozido, como é que é? Então, o ovo é o alimento mais saudável para quem é diabético, né? Inclusive, na própria Suécia, eles fazem a prescrição de ovos no receituário médico, os médicos lá, né? Fala, 4, 5 ovos. Aqui nós temos aqui o ovo caipira, né? Que é um ovinho mais saudável que tem, ele contém muitos nutrientes, ele é um polivitamínico completo, tem todas as vitaminas aqui, né? Tem tudo que a vida precisa, na verdade. É verdade. Doutor, tem perguntinha aqui da Eudênia, de Cidade Satélite. Melhor usar adoçante? Meu irmão é diabético. Tá. Só para fechar o ovo, ele pode ser feito de qualquer forma, preparado frito, cozido, desde que seja com azeite, ou com óleo de coco, ou com a manteiga. Em relação ao adoçante, né? Tá. O que é ideal? É usar o adoçante? O ideal é não usar adoçante, mas menos pior do que o açúcar, vou falar aqui de 2 adoçantes que podem ser usados, que são relativamente saudáveis. O mais saudável é a estévia. Só que a estévia tem um problema. Tem muitas pessoas que sentem um gosto amargo dela.
Isso acho que é uma predisposição genética, então não consegue usar estévia. Quem gosta da estévia é o melhor. A sucralose para alimentos frios em pequenas quantidades não é problema. Para alimentos quentes pode ser problema. E tem também o eritritol, que pode ser usado para receitas. Esse é mais caro, usado na culinária, para fazer bolos, para fazer, né, de farinhas que não sejam de trigo, aí, farinha de amêndoas, que é bem interessante também. Vamos tentar responder aqui todo mundo, que estão chegando várias perguntas, doutor. Mas a Monique perguntou, queda das frequências de glicose e magreza pode ser início de diabetes? Pode sim. É um sintoma bem típico, inclusive. Recomendo que ela vá ao médico para fazer exames para confirmar isso aí. Tem outra perguntinha que ela não falou, o nome falou assim, Luciene de Natal. Oi, gostaria de saber as frutas que eu posso comer. Eu tenho diabetes do tipo 2. Então vamos lá. Aí, já aproveita e fala Vamos dos aproveitar. vegetais, né, que Isso. estão aqui também. Frutas mais saudáveis para diabéticos são abacate, coco e derivados como óleo de coco, polpa do coco, né? E frutinhas vermelhas, como morango, framboesa e também frutas mais roxinhas, como o mirtilo, o açaí, mas sem aquele guaraná que bate ali, né? Usando o açaí, a fruta pura também é excelente, são as melhores frutas para diabético. O limão também. Olha, doutor, outra perguntinha aqui. Eu me levanto umas 4 vezes. A Manuela disse isso durante a noite para urinar. Eu me levanto umas 4 vezes. Isso pode ser um sinal da diabetes? Pode ser. Levantar com frequência para urinar é um sinal de alerta, pode ser outros problemas. Então vá ao médico e faça os exames, porque pode ser diabetes. Deixa eu tentar ler mais um, que nosso tempo está acabando. Cadê? A Socorro do Planalto perguntou o seguinte, tem algum pão bom? Boa pergunta. Existem alguns pães que você pode fazer. Inclusive eu recomendo no meu programa, dá um pulinho lá na minha fanpage do Facebook, Dr. Rocha, e no YouTube, onde nós temos aí algumas opções de pães que são mais saudáveis, onde a gente não faz o pão com trigo. A gente pode fazer ele com farinha de amêndoa, com farinha de coco, que são farinhas bem mais saudáveis e podem ser usadas para substituir o pão comum, esse pão com trigo. Muito bom. Então já deu uma luz aí para quem não consegue desgarrar desse pão, né? Mas dá para fazer outros tipos de receitas sem precisar do pão. Doutor Patrick, muito obrigado pela sua participação. Estamos recebendo várias perguntas dos nossos telespectadores, mas nosso tempo está acabando, mas a gente agradece mais uma vez e volte sempre ao nosso programa. Eu que agradeço, doutor. Eu agradeço pela oportunidade e mando um forte abraço aí para todos que estão acompanhando. Até a próxima. Bom, o nosso programa, como o Paulo disse, já vai acabando por aqui, infelizmente, mas amanhã se lembra que estamos ao vivo mais uma vez a partir das 13h30 da tarde até as 15 horas e hoje tem reprise às 19 horas. Então, beijão, fiquem com Deus. Siga a gente nas redes sociais, @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook, Luísa Tavares no Instagram. E Paulinho Martim no Instagram também. E o seu contato, doutor? Você tem Instagram? Tenho YouTube? Sim. Pode colocar Dr. Rocha aí no Google, Dr. Rocha para fanpage, Dr. Rocha o site e tem o Dr. Rocha Oficial, que é o meu Instagram. Muito bom. Obrigado mais uma vez e até a próxima. E a gente vai ficando por aqui. Tchau. Até amanhã. Beijo, gente. Tchau. Tchau, até amanhã.